Deus nos chama ao serviço, nos chama para anunciar o Evangelho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação religiosa, a vocação presbiteral, esse chamado que transforma de fato as nossas vidas, esse chamado que convida homens e mulheres para que se entreguem totalmente ao serviço do reino de Deus, o serviço ao próximo. Seja como padre, seja como irmãs religiosas, como consagrados, cada história é marcada por fé, coragem, cada história é marcada pelo amor. E para nos ajudar a compreender melhor esse caminho bonito, caminho vocacional e partilhar também suas experiências de vocação, nós recebemos hoje 3 convidados muito especiais. O padre Gustavo Sampaio, que é presbítero da Diocese de Taubaté, bem pertinho daqui. O padre Gustavo é o reitor do Seminário Diocesano de Taubaté. E as irmãs, a irmã Paulina e a irmã Marinês, é isso? Maria Inês, isso. Sejam muito bem-vindas, queridas irmãs. Seja bem-vindo, padre Gustavo. Obrigada. A vocação é uma coisa que a gente recebe de Deus. E como é que a gente percebe que Deus está chamando a gente, irmã? Então, para mim, foi assim... Não sei como explicar bem, né? Mas eu senti algo dentro de mim, né? Deus chamando e não sabia como corresponder. Conheci a vida ativa, primeiramente, e fui buscando corresponder a esse chamado e tentando perceber onde o Senhor me quer, né? E numa missa da Fazenda da Esperança, na qual nós estamos presentes, o nosso mosteiro está presente na Fazenda da Esperança, eu vi essa missa. E como que uma luz assim, eu vi as irmãs bem, assim, era uma luz que eu não conseguia explicar. E eu pensei, é ali o meu lugar. Não contei história, né? Pedi um acompanhamento e fui nessa busca, né? E hoje me encontro no mosteiro há 12 anos e continuo nessa busca, né? O que ele quer de mim nesse momento presente. E procuro corresponder, né? A esse chamado dele, sendo fiel, buscando a alegria do serviço e amando Jesus, né? Em cada irmã. O padre Gustavo trabalha no seminário diocesano e eu imagino, né, padre, que a vocação de quem vive no mosteiro é um pouco diferente da vocação dos jovens rapazes que estão ali no seminário se preparando para a ordenação. Mas esse elemento da mística vocacional, ele é também bastante semelhante, não é? Com certeza. Aqueles que são formados no seminário diocesano são formados para trabalhar junto ao povo de Deus. Nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos, nas associações e grupos da igreja. Então é um trabalho mais direcionado ao mundo. Porém, como o senhor mesmo disse, a mística que nos anima é a mesma, porque é Deus quem nos chama. E o primeiro chamado que Deus nos faz é justamente o chamado à santidade, pelo batismo. Pelo batismo, todos nós somos vocacionados à santidade de vida. E aí, cada batizado vai assumir, então, uma vocação específica para responder a este chamado primeiro, que é a santidade de vida. Então, alguns vão responder este chamado por meio da vida religiosa, como é o caso das irmãs, dentro de um mosteiro, dentro de um convento. Outros vão responder a este chamado por meio da vida diocesana, o chamado à vida sacerdotal. Outros vão responder a este chamado na vida missionária, na vida laical e também na vida matrimonial. Então, Deus chama a todos, chama a vida, chama a santidade, e aí dentro disso cada um vai descobrindo aquilo que é o seu específico para a sua vocação. Irmã Maria Paulina, significa então que você poderia ter sido chamada para um outro tipo de vida, porque tem as irmãs que não moram no mosteiro, que têm a vida, eu diria assim, a vida ativa, a vida pastoral ativa. O que te faz trabalhar ali no mosteiro, viver, ser chamada para essa vocação contemplativa? Sim, poderia. Eu conheci na paróquia, primeiramente, umas irmãs de vida ativa e gostava muito delas, a alegria delas me encantou.
Eu ia frequentemente na casa delas, fazer alguns retiros, encontros vocacionais. E ali eu via que elas tinham realmente uma vida dedicada a Deus, só que faltava algo. Eu sentia que a mim Deus chamava algo diferente, algo particular. E quando eu conheci as irmãs Clarissas através da internet, ali o coração começou a bater mais forte. Falei, acho que é lá. Quando eu vim conhecer pessoalmente, que eu vi aquelas irmãs ali, aquela alegria, aquela fraternidade, aquela simplicidade. Quando eu fui conhecendo mais sobre Santa Clara, sabendo que era no escondido, no simples, nada de grandioso ela fazia. Aquilo me encantou, aquela simplicidade. E para mim, aquietou, falou, pensei dentro de mim, é isso que eu quero. E aquele desejo foi crescendo, fiz acompanhamento. Eu tinha 17 anos, as irmãs disseram, completa 18, aí você pode vir. E ali foi amadurecendo aquele chamado. E depois que eu entrei, só fui me encontrando cada vez mais. E aquela alegria foi crescendo, naquela simplicidade. Nada de extraordinário nós fazemos. Não damos catequese. No Brasil e no mundo, são diversas congregações religiosas, masculinas e femininas, orientadas pelo carisma franciscano. Mas, irmã Maria Inês, a ordem de vocês, ela tem uma especificidade. É a ordem que começou ali com São Francisco, com Santa Clara, não é? Sim, Santa Clara, conhecendo Francisco e vendo o modo de viver de Francisco, desejou também, né? Seguir essa pobreza que Francisco abraçou, esse Jesus pobre. E Francisco, ajudando Clara, né, a ingressar, ela não sabia do início o que Deus queria dela. Como é, que ordem ela ia fundar, talvez ela nem tenha pensado, eu vou fundar uma ordem, mas começar uma vida de pobreza. Então, Francisco encaminhou ela para 2 lugares antes dela chegar ao mosteiro, especificamente, né, de São Damião. Aí, quando ela chega ao mosteiro que inicia a nossa ordem, ali nascem as Clarissas, né? A gente comenta muito em casa que ninguém sabe. São Francisco todo mundo conhece muito, né? Porque os franciscanos estão aí na ativa, você encontra uma ordem franciscana aqui, uma ordem franciscana ali, mas as Clarissas você não sabe se existem ainda, né? Uhum. Uma ordem de 800 anos. Uhum. Daí a gente vai procurar e vê que tem, né? No Brasil nós temos 18 mosteiros espalhados pelo mundo, né? E esse carisma de Santa Clara, que através da oração, através do abraço do Cristo pobre crucificado, a gente reza e oferta a nossa vida pela humanidade. Padre Gustavo, você certamente já percebeu que as irmãs são bem novas e você também trabalha com jovens, com rapazes, né? Como que é essa experiência de acompanhar o desenvolvimento vocacional de jovens que talvez tenham outras distrações ou que têm outras influências muito específicas do mundo de hoje? Como trabalhar a vocação com a juventude de hoje? Eu estou há 7 anos quase trabalhando no seminário diocesano, né? Atualmente temos lá 10 seminaristas, 5 na etapa do discipulado, que é o estudo da filosofia, 5 na etapa da configuração, que é o período que compreende o estudo da teologia. E eu diria que é um trabalho desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante, porque nós temos a oportunidade de ver todo o desenvolvimento humano, espiritual, comunitário, pastoral daquele candidato ao sacerdócio. Eles entram bem jovens, meninos, e que ao longo dos 7, 8 anos de formação, eles vão amadurecendo em todas as dimensões. O seminário não é o lugar apenas para a formação espiritual do candidato, mas no seminário, o candidato ao ministério, ele vai receber a formação humana, e aí nós vamos trabalhar com aquele candidato, com o seminarista, suas qualidades, potencialidades, defeitos que todos nós temos, mas também ele é forjado na formação pastoral, que inclusive é um pedido, né, que veio desde o Concílio Vaticano II, que a formação presbiteral fosse também pastoral, né? E, claro, a formação espiritual, a formação comunitária, ela vai acontecendo ao longo dos 7 anos. Então eu vejo assim, é um desafio e ao mesmo tempo é uma alegria poder ver o crescimento dos jovens que vão se preparando para servirem melhor o povo e a igreja.
É a alegria de servir o Evangelho, é a alegria de viver na vida cristã, essa vocação tão bonita para fazer parte do reino de Deus. E eu gostaria, irmã, que a senhora olhasse para aquela câmera ali e fizesse um convite para quem está em casa, para viver na vida religiosa, para viver como presbítero, como irmã franciscana. Faz um convite para a gente ali de casa. Você que está aí nos assistindo, Deus tem um chamado, como o padre bem dizia, um chamado à santidade para cada um, mas também tem um chamado específico. E Ele te chama. Talvez não para a vida religiosa consagrada, não para ser um padre, mas Ele te chama. Não tenha medo de responder a esse chamado, de deixar tudo, de ter essa intimidade com Jesus, de buscar compreender e fazer a vontade dEle, porque Ele sempre nos torna felizes. É assim que nós vivemos a alegria do Evangelho, a alegria da fé. Agradeço demais a presença de vocês, sejam sempre bem-vindas, bem-vindo, Padre. É a alegria de servir o Evangelho de Cristo. E se você conhece alguém que quer entrar para a vida religiosa, que quer ser missionário, que quer ser padre, a12.com/vocacional, a12.com/vocacional. É assim que a gente vive a alegria de seguir Jesus no discipulado, na configuração a Cristo, na certeza de que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos.